Vamos agora entrar na presença do Senhor para aprender dele. Eu espero que esse seja um dia de bênçãos e que você abra o coração não só para receber a bênção, mas para receber o abençoador. Porque quando temos conosco aquele que abençoa, então não há situação que nos deixe abatido, não há problema que nos derrube, não há força infernal que possa nos derrotar. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Tem dois provérbios que eu gostaria de estudar com você hoje, aliás, ambos dizem a mesma coisa. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final conduzem à morte. E o Provérbios 16:25 também diz, há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Nem tudo o que nos parece certo é bom para nós. Nem tudo o que parece bom para nós é certo. E nem sempre as boas ideias nos trarão bons negócios. E nem sempre aquilo que parecia ser um bom negócio nos trarão bons lucros. A pessoa que não busca a direção de Deus, antes de tomar qualquer decisão na vida, ela acaba caindo em laços. Principalmente aquele que se apressa para conseguir algo na vida. Existe uma ordem certa para as coisas acontecerem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não adianta a pessoa querer pegar um atalho para resolver logo a situação. E nessa pressa a pessoa acaba tomando uma decisão errada. Às vezes é uma oportunidade que surge, às vezes uma porta que se abre, às vezes um olhar, um sorriso, um convite para se divertir. E o coitadinho, a coitadinha aceita pensando que é a oportunidade da vida dela e acaba se dando mal. Não é à toa que a Bíblia relata a forma como a Eva foi enganada no paraíso. Aliás, tudo o que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos servir de exemplo, para nos abrir os olhos, a fim de que não venhamos a cometer os mesmos erros. Veja que o mal não mostrou a identidade dele para ela. Ele veio a ela fantasiado de serpente, isso é, no corpo de uma serpente. Veio disfarçado. E é dessa forma que o perigo chega até nós. Ele não se apresenta de chifre, rabo e tridente na mão. Ele vem como uma boa proposta, com uma oportunidade, com jeitinho. Ele sempre virá disfarçado, de forma sutil, mostrando que realmente vale a pena seguir pela trilha que ele nos propõe. Mas a pessoa que quer tomar decisões acertadas na vida e não quer entrar numa furada, deve orar antes de tomar qualquer decisão. Porque aquele que optar por seguir os seus próprios conselhos vão acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde que aquele não era o melhor caminho. Eva descobriu isso, mas já era tarde demais. A pessoa que deseja desfrutar das bênçãos e da proteção divina precisa obedecer à palavra de Deus. Não tem outro caminho, mas às vezes a pessoa insiste. Ele ou ela pensa, bom, eu vou fazer assim, assim e vai dar certo. E quebra a cara. Veja o que a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o Senhor está dizendo aqui? Que não devemos nos associar
com pessoas que seguem os costumes do mundo. Pessoas que não têm respeito pela palavra de Deus, porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão influenciar a nossa vida de modo contrário ao que Deus ensina. Você começa a conviver com uma pessoa que só fala palavrão, só faz besteira, daí a pouco você está falando ou fazendo as mesmas coisas. Por esse motivo, a Bíblia diz que não devemos nos associar a um jugo desigual. Por exemplo, o Joãozinho fuma, a Mariazinha não fuma. A Mariazinha gosta de música clássica, o Joãozinho gosta de funk. A Mariazinha preza um almoço em família, o Joãozinho gosta de encher a cara no barzinho com os colegas. E aí os dois se apaixonam, se casam. Acha que isso pode dar certo? Pode, mas só até a lua de mel. Porque depois disso, a vida dos dois vai se tornar um inferno. Não pense que depois do casamento você vai conseguir mudar o seu cônjuge, porque não vai. Então tem que ver antes de casar. Não vos prendais a um jugo desigual. Não há comunhão, não há harmonia, não há consenso. Aqui diz também, para que sejamos aceitos na presença de Deus, nós temos que nos guardar das coisas que são consideradas imundas ou impuras. Nós não podemos seguir os costumes do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz infiéis. Tem tradução que diz adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pessoa é livre para fazer o que bem entende. Mas aquele que quer ser feliz de verdade, precisa viver de acordo com a palavra. A pessoa pode até ser uma pessoa bem-sucedida, ela pode até se tornar grande, pode conquistar riqueza, pode tornar famosa, mas a pessoa nunca será feliz de verdade, nunca será uma pessoa realizada. Você pode observar por aí pessoas de sucesso que conseguiram tudo na vida, mas não são completamente felizes. Sempre tem alguma coisa atrapalhando. A pessoa que não obedece à palavra de Deus, ela não se realiza. Então, antes de você começar um relacionamento, antes de se associar com alguém, antes de comprar, vender, antes de tomar qualquer decisão importante que vá afetar a sua vida e a vida dos seus familiares, ore. Busque a direção de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu gosto mais da tradução do King James que diz: conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Essa tradução é melhor. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Aqui no nosso país, o direito à liberdade de crença é constitucional. Ou seja, cada um tem a liberdade de crer naquilo que quer. Cada ser humano tem o direito de escolher a sua religião. Mas é importante que todos saibam que, embora a nossa lei nos dê o direito de escolher, isso não significa que a religião ou o caminho que vamos escolher seguir vai nos conduzir a Deus. Você pode até acreditar que a religião que você segue te leva a Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. E a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus deixou claro que ninguém pode ter acesso ao Pai por meio da religião. Ou seja, nenhuma religião no mundo nos coloca diante do trono de Deus. Não é seguindo essa ou aquela religião que eu vou chegar perto de Deus, ou que eu vou ter as minhas orações atendidas. Para se chegar a Deus só tem um caminho: Jesus. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu tenho que seguir Jesus. Seguir Jesus não é seguir essa ou aquela religião. Seguir Jesus é obedecer à palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disso é de procedência maligna. O que diz aqui é que você tem de andar de acordo com o que diz a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz sim, é sim. Aquilo que a Bíblia diz não, é não. Isso é seguir Jesus. Isso é andar no caminho que conduz a Deus.
É fácil andar desse modo? Sim e não. Provérbios 12:15 diz que as trilhas do desajuizado, aos seus próprios olhos, parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina os seus ouvidos para os conselhos. Não para os conselhos dados pelo homem, porque assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos aos conselhos do nosso Mestre. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O ser humano inventou uma coisa chamada religião, que se tornou uma porta larga e um caminho espaçoso para todo aquele que quer viver uma vida politicamente correta. O sujeito pode tudo, pode viver do modo como bem entende, desde que ele vá na igreja nos finais de semana, tudo bem. E se ele der uma boa oferta para a igreja, se ele for dizimista, então melhor ainda. A religião ensina que a pessoa deve ser uma boa pessoa, carismática, caridosa, e que deve fazer boas ações, ajudar o próximo. Tudo isso é bom, mas o principal ela não ensina. Ensinam que Deus é bom, e Ele verdadeiramente é bom. Dizem que Ele perdoa qualquer coisa que fizermos, e na verdade Ele perdoa, mas não de maneira incondicional. Há uma condição para você receber o perdão divino. E que condição é essa? O apóstolo Pedro explicou dizendo em Atos, capítulo 3, versículo 19, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Para ser perdoado de verdade, a pessoa precisa se arrepender do que fez, se converter, ou seja, deixar de fazer. Mas a maioria não tem dado atenção a isso. E eu já presenciei pessoas dizendo: Deus vai me perdoar, mas eu não vou com a cara daquele sujeito. Duas coisas. Primeiro, que ninguém tem que ir com a cara do outro. Já me basta a minha própria cara, eu não tenho que ir com a cara de outro. E segundo, que Deus não vai me perdoar se eu sei que o que eu estou fazendo está errado. E mesmo assim eu faço. Igual uma história que eu já ouvi contar sobre um fazendeiro que orou dizendo: Senhor, me perdoa porque eu roubei 10 fardos de feno do meu vizinho. Aí, Deus, faz o seguinte, considera 11, porque amanhã eu vou lá buscar mais um. Eu te pergunto, houve arrependimento? Claro que não. Pelo contrário, esse indivíduo está brincando com Deus. Se ele sabe que está errado, por que faz? Não é à toa que Provérbios 30, versículo 12 diz: há quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Tem muita gente achando que não precisa do perdão de Deus. Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Para Deus não existe esse negócio de religião. Deus não faz acepção de pessoas. Religião é coisa do homem. Deus não tem compromisso com religião nenhuma. Cada um siga o que quiser, mas precisamos entender que Deus não pode de modo algum ajudar aquela pessoa que não busca a sua ajuda. Como é que Deus vai atender a minha oração se ao invés de invocá-lo, eu vou pedir ajuda para um terceiro? Está me compreendendo? Voltando ao que diz no versículo 16 da segunda carta aos Coríntios, o capítulo 6, e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Se Deus habita em nós e anda no nosso meio, por qual motivo nós temos de pedir para um terceiro, para ele interceder por nós junto ao Senhor? Consegue entender onde eu quero chegar? Deus disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor falou isso, ele diz que somos o povo dele. Então, por qual motivo agora eu vou deixar de invocá-lo para invocar o São Fulano, a Santa sei lá o quê? Sabendo que tudo isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso.
Sim, porque isso é uma afronta a ele. Tanto é que ele ordena dizendo: pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Coisa imunda. É isso que esses bonecos, esses ídolos, são para Deus. Coisa imunda. Por isso diz: saí vós do meio deles. Tem que sair do meio desses bonecos aí. Separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Deus não vai te receber enquanto você viver agarrado, apegado a esses bonecos aí que você põe dentro da sua casa. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se ao invés de buscar o socorro do Senhor, eu vou pedir ajuda para o santo A, para o santo B, pensando que eles podem fazer alguma coisa por mim, eu vou estar perdendo meu tempo. Porque aquele que já morreu não pode me ouvir. E nem pode me fazer nem bem nem mal. Nem mesmo a mãe de Jesus pode me ajudar, porque ela também já morreu. O único que pode me ajudar é Deus, e Ele me socorre quando eu dirijo a minha oração a Ele, em nome de Jesus. Agora entenda uma coisa: orar em nome de Jesus não é você simplesmente falar em nome de Jesus como se isso fosse uma palavra mágica. Não. Orar em nome de Jesus é você se dirigir a Deus por intermédio da santa palavra. E mais do que rogar a Ele que cumpra na sua vida aquilo que Ele prometeu, é você cumprir o que determina as Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando nós oramos e mandamos o mal embora, nós estamos cumprindo o que o Senhor Jesus ordenou. Porque Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, disse Jesus. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A nossa lei fala de liberdade de crença, liberdade de religião. Mas veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, uma coisa falsa, uma coisa que não tem apoio, sem base nenhuma, uma coisa imprestável. Como é o caso de alguns ensinamentos filosóficos, algumas teorias sem fundamento, e outras até condenadas pela Bíblia. Então a lei diz que você tem liberdade de crença, você tem. Mas a Bíblia diz: não deixe-vos enganar por palavras vãs. Ensinamentos que não têm base nenhuma. Coisas inventadas pelos homens. Coisas que a Bíblia condena. Nós podemos citar aqui o caso dos horóscopos, por exemplo. Esse negócio de ler cartas, búzio. Esse negócio de ler à mão. Tudo falsidade, tudo mentira, coisas vãs. Não tem nenhuma ligação com Deus. Também você pode colocar nesse rolo aí os ídolos, as imagens de escultura e outras coisas mais aí. Tudo isso é vão, nada disso é verdadeiro. Mas tem muita gente que se acha pessoas importantes, pessoas elevadas, inspiradas, julgam ter alguma divindade, algum crédito, vamos dizer assim, com Deus, quando na verdade elas estão enganando a si mesmas. É isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 3. Está escrito assim: pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Também em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. E como tem pessoas assim no mundo? Gente que pensa que é de Deus, mas está enganando a si próprio. Infelizmente a pessoa só acorda e só consegue sair dessa rede de mentiras
criada por Satanás quando ela atenta para a palavra de Deus. Também isso está escrito na Bíblia. Salmo 119, versículo 104, o salmista diz: graças aos teus preceitos tenho entendimento. Meus irmãos, e se não for pelo preceito de Deus, você não tem entendimento. Se você não for uma pessoa apegada à palavra de Deus, toda a sua sabedoria é vã. É inútil para Deus, porque você não conhece as coisas de Deus, a não ser pelos preceitos de Deus. E diz o salmista: por isso eu detesto todos os caminhos da mentira. Porque ele obteve entendimento através dos preceitos de Deus, ele aprendeu a detestar, a odiar os caminhos da mentira. As coisas vãs, as coisas mentirosas. Esse negócio de religião tem levado muita gente boa para o buraco. Tiago alerta: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Se você não é um praticante da palavra, você está iludido, iludida. Não sou eu quem estou dizendo isso, não. É a Bíblia que diz. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Eu estou com Deus quando eu estou na palavra. Enquanto eu estou obedecendo a palavra do Senhor, Ele está comigo. Mas se eu o deixar, Ele me deixará. Tem gente que não se preocupa em obedecer a Deus, mas pensa que Deus está com ele. Enquanto tudo vai bem, ele acha que pode continuar vivendo como bem entende. Mas na hora que ele precisar do socorro de Deus, ele então vai ver que Deus não pode socorrer. Quando vier o mal, ele diz: está amarrado. Está amarrado com barbante. O diabo vai rir da cara dele. É como se ele estivesse amarrando um cachorro com linguiça. Você já experimentou amarrar um cachorro com linguiça? Já viu como ele vai ficar amarrado? Pois é. Quem não obedece à palavra de Deus, quem não vive de acordo com o que a Bíblia ensina, essa pessoa não é de Deus. Ela não tem autoridade alguma no mundo espiritual. Jesus disse que ele, o Pai, viria fazer morada naquele que guardasse a sua palavra. O Espírito Santo não pode morar na pessoa que não o respeita. Se você não respeitar o que Deus diz, o Espírito Santo não pode fazer morada em você. E diz a Escritura, em Romanos 8:9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí na hora que você precisar expulsar o mal, vai acontecer igual aquele caso dos 7 irmãos que foram expulsar um demônio. Está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 13, diz assim: ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Por que isso aconteceu? Porque aqueles homens não eram pessoas obedientes a Deus. Eles nem mesmo eram pregadores do Evangelho. Veja que eles disseram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles nem sabiam quem era Jesus. Eles ouviam Paulo pregar e acharam que aquilo era uma mágica, eles podiam ir lá e fazer o mesmo. Eram filhos do principal do sacerdote. Meu querido, não adianta você ser uma pessoa religiosa. Se você não viver conforme manda a palavra de Deus, se você não obedece a Deus, não respeita os mandamentos e preceitos do Senhor, você não é dele. Na hora que vier o perigo, na hora que o mal se levantar contra você, não adianta você querer mandá-lo embora em nome de Jesus, porque você não vai conseguir sucesso. Você precisa ser uma pessoa consagrada a Deus. Você precisa pertencer a Ele.
E isso você só vai ser quando você se entregar de coração para obedecer a sua palavra. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração nesse momento. Se a partir desse momento você quiser se tornar uma pessoa de Deus, então ouça a voz do Senhor. Se você abrir a porta do seu coração e permitir que Ele entre na sua vida, então Ele entrará. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, é para mudar completamente. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Isso significa que a partir daí, você vai se alimentar dele, das palavras que saem da boca de Deus. E você vai estar ceando com Jesus, e ele contigo. E aí, meu amigo, não tem demônio que possa lhe resistir. Quando você der a ordem, ele terá de sair, porque o Senhor é quem confirma a palavra do servo dele. Quem é de Jesus, quem crê nele, dele recebeu autoridade para fazer as mesmas obras. Você quer ser essa pessoa? Quer receber de Deus autoridade para fazer a obra? Consagre-se a Deus. E como é que eu me consagro para servir ao Senhor? É simples. Levítico capítulo 19, versículo 2. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra santo significa separado para Deus. Consagrar-se para Deus é você se afastar do pecado e se separar para servir ao Senhor. A pessoa que se consagra para Deus, ela passa a ser propriedade exclusiva dele. O diabo não pode tocar. Está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 6, vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Então você que quer servir ao Senhor, você só tem de fazer duas coisas: lavar as suas vestes espirituais, isso é, deixar o caminho errado, como disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério da presença do Senhor, e passar a viver em santidade. Porquanto também está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Amém? Antes de terminar, deixa eu só te lembrar que Jesus falou: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que faço. E o que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho, curava enfermos, expulsava demônios. Então, se você crê, você precisa fazer o mesmo. Se você é uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não prega o evangelho, você não crê de fato. Se você vê uma pessoa enferma e você não ora para ela ser curada, então você não está crendo. Se você sabe que alguém está oprimido pelo mal e você não leva a palavra de Deus até essa pessoa, você não está fazendo o que Jesus mandou fazer. No nosso site você tem muita matéria que pode usar para evangelizar. No nosso canal do YouTube tem centenas de vídeos. Acesse o nosso site, compartilhe os vídeos com seus parentes, amigos, leve a palavra de Deus a quem precisa. Isso é o mínimo que Deus espera de nós. Feche os olhos, vamos orar agora. Pai, eu dei o alimento que o Senhor me deu. Que o Senhor falou no coração dessa pessoa, eu tenho certeza que falou. Agora, meu Deus, eu intercedo por esta que está passando por uma necessidade, por uma dificuldade, e não vê saída. Pai, alguém sofrendo, alguém doente, alguém necessitando do teu socorro. Estenda a tua mão, Senhor. Visita agora essa pessoa. Lembra, Senhor, dessas pessoas que deixaram os seus nomes no YouTube, no Facebook, pedindo oração. Eu oro por todas elas agora. E eu digo a você, espírito do inferno, que se encostou nessa vida para arruinar a vida dessa pessoa. Eu te amarro em nome de Jesus e eu mando, pegue tudo que é teu e saia dela. Vá embora e não volte mais.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.